Começa agora mais uma edição do programa Tribuna Livre. E hoje nós abordaremos o tema de embates na Assembleia Legislativa do Estado. E para isso, nós convidamos dois parlamentares que protagonizaram os debates, alguns dos debates mais acalorados dessa legislatura. Eu me refiro ao Major Rocha, do PSDB, e ao Eduardo Farias, do PCdoB. Ambos cumprem o seu papel, um de fiscalizar o governo, de criticar as ações do Estado e sugerir mudanças. O outro, na defesa do governo, tenta desconstruir, desqualificar o discurso da oposição, sempre apresentando dados e emitindo argumentos, segundo os quais a locomotiva Acre foi finalmente posta nos trilhos do desenvolvimento. Para me ajudar na condução dos debates, eu tenho aqui nos estúdios da TV Rio Branco, Narciso Mendes e Osmir Lima, os nossos debatedores. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Não saia daí. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre. Aqui nos estúdios, nossos convidados de hoje são o deputado Major Rocha, do PSDB, e Eduardo Farias, do PCdoB. Boa noite, Eduardo Farias. Boa noite, Arquibaldo. Boa noite, Narciso. Boa noite, Osmir, deputado Rocha, e ao telespectador que está em casa nos assistindo. Boa noite, deputado Major Rocha. Boa noite, Arquibaldo. Boa noite aos debatedores, Osmir Lima, Narciso Mendes, meu amigo, colega de parlamento, deputado Eduardo Farias. A gente é um prazer estar aqui para debater ideias, né? Coisa que nós fazemos quase todo dia no parlamento acreano. Ok. Eu gostaria de começar com uma pergunta ao deputado Eduardo Farias. A gente que frequenta a Assembleia Legislativa, a gente observa que em alguns momentos o debate fica mais virulento, as coisas ficam mais acaloradas mesmo, a temperatura sobe. Deputado, na sua opinião, a oposição cumpre o seu papel de forma denodada ou existe, de vez em quando, um certo exagero nas críticas que fazem ao governo? Olha, eu acho que aquilo que a gente percebe, às vezes vocês da imprensa colocam como destaque, que é a coisa mais acirrada, ela é da natureza do parlamento. O parlamento é aquilo ali, você debate ideias. Eu não gosto, inclusive, de quando a gente baixa muito o nível do debate, mas quando o nível está nas ideias, naquilo que o governo pode estar equivocado na opinião desse ou daquele parlamentar de oposição, eu acho que é o bom jogo. Agora, eu devo confessar aqui, algumas coisas me surpreendem. Eu que estou no meu primeiro mandato, minha experiência toda é de gestão, tem horas que eu me decepciono com o posicionamento de alguns membros da oposição. Porque primeiro parece que não estão lendo a realidade, né? Uma coisa é uma opinião pública sobre esse ou aquele aspecto. Outra é você pegar tudo o que está sendo produzido pelo Acre e jogar como se aquele fato que a opinião pública não está opinando positivamente fosse resultado de todo um processo, por exemplo, de 12 anos de caminhada que a Frente Popular vem fazendo no Acre. Eu discordo disso. Eu, aqui no programa, posso discorrer mais blocos com vocês aqui, dando exemplos de como era o Acre e de como está o Acre hoje, e do que perspectiva nós temos sobre hoje. Agora, também confesso que nós temos muitas coisas a fazer ainda, muitos desafios ainda. E eu penso que a oposição, às vezes, pega um detalhe desse desafio, como a saúde, às vezes um problema na segurança, e coloca como se o Estado estivesse num caos. E eu acho que isso, inclusive, é um equívoco, porque a nossa população é inteligente e sabe fazer a leitura correta. Ok. Deputado Major Rocha, você é lá na Assembleia o deputado mais destacado de oposição, mais atuante, aqui quem se sobressai na bancada de oposição. Eu gostaria de saber se, na sua opinião mais sincera,
só existem críticas a fazer ao governo ou há alguma coisa que se destaque no trabalho do governo que mereceria algum elogio? Não, veja, a oposição ela cumpre o papel de fiscalizar, cumpre o papel de, como disse o deputado Eduardo Farias, de checar aquelas coisas que não estão funcionando bem, né? E nós fazemos esse papel. E muitas vezes isso desagrada ao governo, desagrada aos parlamentares do bloco de sustentação, né, do governo, porque às vezes essas críticas elas expõem, como o doutor Eduardo falou, são casos pontuais, mas esses casos pontuais eles são constantes. Vou dar um exemplo simples. Questão da saúde pública no estado do Acre. Nós fizemos agora recentemente, o doutor Eduardo Farias estava conosco, uma visita à Fundação Hospitalar e nós não podemos ficar calados diante do que nós vimos. Por exemplo, um aparelho de colonoscopia, que graças a Deus o nosso deputado aí tem conhecimento, que é para examinar as pessoas que têm câncer de próstata, né? E esse aparelho, por falta, segundo o funcionário, o deputado estava lá, está parado por falta de R$800, uma peça para consertar o aparelho. Então essas coisas, e aí uma pilha de quase um palmo de requisições de pessoas que estão esperando esse exame, né? Pessoas que se esse tratamento retardar, vão sofrer as consequências de um tratamento retardado, ou seja, o agravamento desse câncer, pelo menos eu acredito, né? E aí a oposição cumpre esse papel de mostrar, e às vezes dói, também a oposição ela tem votado com o governo naqueles projetos em que ela entende que trazem benefício para o Estado, né? E aqueles projetos que nós entendemos que não atendem aos anseios do povo acreano, nós temos tranquilidade para votar contra. Já não é o caso da base de sustentação, que normalmente é compelida a votar de acordo com a vontade do Executivo. Então, eu queria entrar nesse detalhe. Major Rocha, primeiro, parabéns pela sua atuação. Mas antes de mais nada, eu quero contar uma história real, da vida real da política brasileira. Quando Juscelino Kubitschek vivia o auge do seu prestígio político, Carlos Lacerda, esse sim, o papa da oposição brasileira em toda a história republicana, convoca a bancada da UDN, que ele denominava de Banda de Música da UDN, e diz que nós precisamos fazer alguma coisa para deter o prestígio de Juscelino Kubitschek. E pede ao deputado Amaral Neto, e essa história eu vi contada pelo próprio Amaral Neto, que era preciso fazer alguma coisa para deter o prestígio de Juscelino Kubitschek. E incumbiu Amaral Neto, Osmi Lima, de apresentar uma proposta para duplicar o valor do salário mínimo. Amaral Neto responde: sim, senhor. Agora, chefe, e se essa proposta for aprovada, não quebra o país? Aí Carlos Lacerda disse: quebraria, mas nós temos que confiar no patriotismo do PSD para não deixar aprovar. É esta a oposição que você faz ao governo de João Viana diante do seu prestígio? Não, acho que nós não inventamos problemas na saúde, porque eles existem. Nós não inventamos problemas no restante da gestão, porque eles existem. Mas se você me permite, Pois não. o que eu coloquei na minha fala é exatamente isso. Você pega lá um equipamento de colonoscopia. Aí vocês fazem o debate colocando que a saúde é um caos. Desconhecendo que dentro daquele hospital, hoje, é um dos maiores centros de referência da região, são 11 especialidades sendo feitas ali, curso de medicina que existiu formando, Certo. transplantes de rins, transplantes de córnea. Hoje o maior programa de oftalmologia que esse estado já viu. E desconhece tudo. Quer dizer, a minha crítica, Archibaldo, é exatamente essa. Quer dizer, não há nenhum problema, e eu acho que nós temos que dizer que, olha, é um equívoco nosso se um aparelho quebra por uma incompetência de um ou de outro. Mas isso não pode, de forma nenhuma, tirar o brilho de tudo que foi feito pela saúde nesse estado nos últimos 12 anos. Eu acho até, e eu concluiria só dizendo o seguinte: quem está nos assistindo agora, e com razão, pode dizer: pô, mas Eduardo, eu vou lá na fundação e às vezes sou maltratado. É verdade. Ou num centro de saúde. Também pode ser verdade. Mas pode conversar com todos aqueles que têm acesso à fundação hospitalar, que tem um atendimento de qualidade. Por exemplo,
O próprio aparelho que detecta o câncer de próstata, algum tempo atrás, se esse câncer fosse detectado, Osmi, essa pessoa tinha que ir para Goiânia ou São Paulo para se tratar. Hoje ele se trata aqui, completamente, com medicamento, com radioterapia, com quimioterapia. Avançou ou não avançou? Quer dizer, não é um aparelho que detecta, que quebra por uns dias, que vai me fazer crer que a saúde está um caos. É Mas isso que eu acho. O que eu acho é o seguinte, são pontos que a oposição levanta, em que, por exemplo, vamos dar outro exemplo de outro aparelho quebrado. E o senhor acompanhou conosco lá. O micrótono, né, que é um aparelho com nome até estranho. Micrótono, que é também para biópsia, outro equipamento para pessoas que têm suspeita de câncer. Né? E esse aparelho, nós vimos lá uma sala de mais ou menos 40 metros quadrados, com quase abarrotada de material para exame, e que essas pessoas estão esperando o exame, né, alguns há meses. E aí eu digo o seguinte, será que aquela pessoa que está com o materialzinho dele lá para ser examinado, para ser avaliado se tem ou não câncer, será que ele, quando chegar o exame, não vai ser tarde demais? Ou será que ele não vai ter que vender o patrimônio dele, os poucos bens que ele tem, para poder proporcionar esse exame? E aí uma coisa, só para finalizar, nós reconhecemos que houveram avanços em vários segmentos, né? E muitos deles, inclusive, com a participação nossa do PSDB. Né? Porque, por exemplo, as grandes obras do Estado do Acre foram obras feitas com recurso do governo ainda Fernando Henrique. Né? As grandes obras de estruturação do Estado do Acre, elas foram feitas ainda. E eu acho que a oposição, ela se pega nesses pontos que o governo, ele avançou sim, mas a população ainda não viu a saúde de primeiro mundo, ainda não viu aquela geração de empregos. Então, esses pontos são os pontos que a oposição traz para o debate. Agora, lógico, reconhecemos que houveram avanços. Isso é interessante, porque eu acompanho vários governos e no particular da saúde, é que eu reconheço no momento o maior de todos os avanços. Sem dúvida nenhuma. Agora mesmo, recentemente, pegando um exemplo, nós tivemos um empregado que eu tinha lá, ele foi fazer sua consulta e marcaram, porque não era nada de urgência nem emergência, marcaram para daqui a 30 dias ou 20 dias, se não me engano, mas ele saiu de lá sabendo que vai ser recebido pelo setor público. Claro que há problemas ainda a serem resolvidos na saúde, até porque os recursos para a saúde, eles ainda são extremamente limitados, quer para o Estado e quer para o município, porque aí vem um outro problema, deputado, que nós precisamos discutir, esse sim, que nós precisamos discutir com mais vigor, notadamente na Assembleia, que é a casa legítima para isso, que é a questão da reforma tributária. Não é possível, os municípios e os estados estão empobrecidos, estão extremamente empobrecidos. Governador e prefeito, de qualquer partido, consegue fazer milagre, porque são todos dependentes da União. Estão todos indo com o pires na mão na União, porque não se fez ainda a reforma adequada, porque o cidadão vive no município. E é no município que nós precisamos ter os recursos. Osmir, recentemente, 4 colegas do meu filho Narcisinho, médicos em Brasília, vieram a Rio Branco, fizeram uma visita à Fundação Hospitalar e foram almoçar na minha casa. E conversando com eles, doutor Eduardo, eles saíram surpreendidos com a estrutura que está montada na Fundação Hospitalar do Acre. Ele chegou ao desplante de dizer que aquela estrutura é a estrutura equivalente às melhores estruturas que tem em Brasília. Agora, deputado, me perdoe uma coisa. A regra faz a exceção, mas a recíproca não é verdadeira. A exceção não faz a regra. Se você chega na Fundação Hospitalar, tem 200 equipamentos funcionando, que eu não sei se é essa quantidade, se é uma... Muito mais. É muito mais? E tem um quebrado, então não é legítima a acusação que haja desleixo, porque um equipamento está quebrado. Eu não sei. Doutor Eduardo, deixa eu só, Rocha, só para mim concluir aqui uma coisa só. Duas coisas que o Osmir colocou muito importante, que eu acho que é o ideal aqui para o telespectador, é essa coisa mais ampla. Estou aqui diante de um constituinte, mas a Constituição de 88, né? Você também foi constituinte? Foi. 2 constituintes. Então, 2 autores da Constituição que está vigente no país. Essa Constituição, a chamada Constituição Cidadã, ela fez um processo de descentralização de serviços no Brasil
como nunca ocorreu. É verdade. E não ocorreu a mesma coisa com os recursos. Os recursos, exatamente. Inclusive com um golpe dado inclusive Pela União. no governo do Fernando Henrique Cardoso, no sentido de que a tributação, a arrecadação, ela não se dê somente, não se distribui somente os impostos, que diminuiu mais ainda o repasse para os municípios. Ou seja, os municípios hoje. E eu estou dizendo aqui porque há 6 anos eu fiquei junto com o Angelim, gestando a prefeitura, conheço os números da prefeitura e sei da dificuldade que é hoje ser um prefeito de capital. Isso que você está falando é a pura verdade. E eu diria mais ainda como um gestor de saúde, Rocha. O problema, às vezes, de alguns equipamentos, você pega um tomógrafo. O tomógrafo hoje está na casa próximo de 1 milhão. Um equipamento desse, se você mexer aqui com qualquer técnico curioso, você perde toda a garantia desse equipamento, porque poucas empresas como a Siemens, como a Toshiba, que produzem esse tipo de equipamento. Então você tem que esperar, às vezes, o cara vir de São Paulo para trocar um fusível. Mas, o leigo que está do lado eu dele. gostaria de ouvir agora, só deputado Major Rocha, não por perdeu gentileza. a linha de raciocínio. Certo. O nosso ex-deputado Narciso Mendes, pessoa que até inspira a gente na oposição. Foi talvez um dos maiores batalhadores da oposição aqui no estado do Acre, referência na nossa oposição aqui, até hoje. Mas eu não tive contato com os Mas médicos. não me pergunte o que é que eu saí da oposição. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas vamos lá. Eu não tive contato com os médicos. Não tive contato com os médicos, mas a gente tem contato constante com a população que usa o serviço da Fundação. E essa população, ela tem uma série de reclamações. Mas uma série de reclamações mesmo. E agora, com essa possibilidade de dos parlamentares terem esse contato direto, até mesmo com os servidores também têm uma série de demandas. Uma série. Vai lá da cozinha, e aí nós vimos lá a situação da cozinha da Fundação, nós vimos a questão da lavanderia, uma série. Então, problemas existem, e muitos problemas. Eu acho que, e aí eu não, me permito, eu não tive o contato com os médicos, mas eu faço um contato diário com muita gente. E com muita gente que usa o serviço. Deputado, aí tem uma coisa interessante, que é até salutar. Quando eu disse, por exemplo, houve um avanço extraordinário na saúde, houve. Isso é fato que não há, inegável. Agora, o que há também de positivo é que cada vez mais a população é exigente. Claro. Exige cada vez mais. Claro, isso é natural. Que exige. Agora, eu gostaria, só Narciso, para complementar aqui o que o nosso deputado Eduardo falou, é que após a Constituição de 88, criou-se também um sistema perverso na questão tributária do país. Qual foi, deputado? Que começaram a criar muitas contribuições ao invés de impostos. Porque os impostos vai para a massa que é dividido para estado e município. As contribuições. A contribuição não. E a contribuição não entra. Hoje nós vimos a situação dos municípios do interior. Por exemplo, os hospitais do interior da rede pública estadual, eles estão sucateados. Isso aí é fato. A fundação ela está numa situação que inspira cuidados, mas ainda não está na UTI. Os hospitais do interior, o Hospital de Sena Madureira é o caos. O Hospital de Senador Guiomar, hoje, o pronto-socorro do Hospital de Senador Guiomar é uma ambulância para trazer para Rio Branco. Hoje, 45% das demandas, pelo menos é o dado que nós temos, eles são demandas do interior do estado. E um caso, e aí pegando esse seu raciocínio, Prefeitura de Capixaba perdeu o convênio do SUS, ou havia perdido o convênio do SUS, por uma questão de inadimplência. Eu fiz uma visita ao posto de saúde do município de Capixaba, e aí é uma coisa municipal, que também é o nosso papel fiscalizar tudo. E chegando no local, encontrei uma médica, porque o médico mesmo que trabalha, que é funcionário da prefeitura, estava atendendo lá na Alcobraz. E a médica sem o CRM. Mas o problema não era esse, não. O problema é que na farmácia daquele posto de saúde, só tinha a seringa, mas não tinha agulha, só tinha gase e tinha paracetamol, a única coisa que tinha. Então, os municípios vivem uma situação caótica com relação à saúde, e eu acho que isso se resolve, talvez não com a atuação dos parlamentares estaduais, Rocha, mas sim com a reforma tributária. Eu diria que você tem razão. Como eu falava, nós temos muitos desafios ainda. Claro. Mas eu sou uma pessoa que posso falar com muita tranquilidade, porque eu conheci antes do nosso governo e contribuí nessa parte da saúde até bem pouco tempo, até vir para o parlamento. E eu conheci, por exemplo, como você está falando, Sena Madureira, que à época a estrada ainda não estava concluída, porque ela foi concluída no Orleí. Mas
Sena Madureira, que fica a 140 quilômetros daqui, ainda transfusão braço a braço. Ou seja, se uma mulher ao parir precisasse de sangue em Sena Madureira há 15 anos atrás, o sangue seria colhido de um, passado para ela sem um único exame. Hoje ali em Sena você tem uma unidade transfusional com sangue de qualidade, com centro cirúrgico, com cirurgiões, com equipamentos. Você vai me dizer, tem problema na ambulância? Tem, porque a ambulância quebra. Não deu uma ambulância nova para lá, alguém bateu a ambulância, bateu o motor, que custava caro, e ficou uns dias sem ambulância. Porque são coisas da gestão. é constante. São coisas da gestão. Aí você me falava dessa coisa de tudo tá vindo para cá. Isso também é uma coisa boa. Porque tem referência. Eu vi muito prefeito reclamar para a gente, dizendo, eu estou gastando quase o dinheiro da saúde toda aqui, fretando avião. Deputado Eduardo Farias, nós temos um intervalo comercial. Em seguida, eu gostaria que o senhor continuasse, porque o senhor não usou os 2 minutos do seu tempo. Muito obrigado. Okay? Nós vamos agora para o primeiro intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta para o segundo bloco, do programa Tribuna Livre. Eu tenho aqui nos estúdios da TV Rio Branco os deputados Major Rocha, do PSDB, e Eduardo Farias, do PCdoB. No bloco anterior, Eduardo Farias estava concluindo um raciocínio sobre as melhorias da saúde, que o governo tem implementado na saúde. Nós tivemos que interromper em função do intervalo comercial. O senhor continua com a palavra. Eu só falava aqui, Valdir, rapidamente vou colocar, sobre a questão da saúde no interior. Veja, Cruzeiro do Sul, uma maternidade, aqui é a terra do Osmi, uma maternidade que você encontra em todo canto. Um belo hospital regional. Vai também em Tarauacá, um novo hospital belíssimo, funcional. Você vai, maternidade também. Estive lá em Rodrigues Alves. Estava eu passando o carro lá numa das idas que eu fui lá. Uma criança cai na bicicleta, eu vou lá atender como médico, é uma obrigação minha. Não dá 5 minutos. O SAMU, lá em Rodrigues Alves, chegou, pegou a criança, atendeu, botou na ambulância. Eu, por curiosidade e ignorância, porque eu deveria até já saber que aquilo ali estava funcionando, fui lá numa unidade também de urgência em Rodrigues Alves, funcionando bonitinho, com todas as coisas, foi atendido. Quer dizer, isso me orgulha e não tira da gente a responsabilidade de saber que tem muita gente ainda, como disse o Major Rocha, ainda necessitando de estender uma mão, porque nós ainda temos dificuldade de acessar o sistema, que é a questão das consultas. Nós ainda temos muitas filas de cirurgia, porque são bastantes. Mas tem uma coisa de saúde que a gente tem que atentar muito bem. Todas as vezes que melhora o sistema, há uma demanda reprimida que acredita no sistema e vem para cá. Às vezes o cara segura a dor em casa porque sabe que se eu for para lá só vai sofrer. Mas quando ele vê que está funcionando, ele vai. Então, cada melhora corresponde a uma possibilidade de você ter mais gente na busca desse serviço e uma pseudo-piora do serviço, quando na verdade é uma demanda reprimida. Eu gostaria de entrar em outro assunto, viu, Narciso? O deputado Rocha, Major Rocha, ele tem sido um defensor intransigente, legitimamente defensor intransigente, da PEC 300, que é aquela que pretende uniformizar o salário dos militares em todo o Brasil. Eu gostaria, deputado, de a gente fazer aqui algumas reflexões nesse debate, que nos causa algumas preocupações com relação à questão. Primeiro, qual é o impacto que isso pode causar na folha salarial do Estado? E eu vou mais além. Eu diria que a economia do Acre não está preparada para conceder esse aumento. Hoje, o Acre, ele tem uma das melhores remunerações. Não, já teve.
Já teve. Eu vou lhe tranquilizar. Mas eu, só para Não tá mais. concluir, que depois nós vamos ouvir, depois tem uma das melhores remunerações, que é para o soldado, que é para os oficiais, que é para os praças, que é para os oficiais. Mas eu vou mais além, como eu disse. Eu não sou favorável, deputado, e aí vão uma crítica até aos dois. Eu não sou favorável que se uniformize salários em todas as categorias com economia diferenciada como nós temos no Brasil. Nós não podemos comparar a economia de São Paulo com a economia do Acre. Como está, um deputado de São Paulo também não poderia receber a mesma Osmi, coisa. antes Do deputado do Acre não poderia receber a mesma coisa Osmi, que um deputado de São Osmi, Paulo. Sim, pois não. Antes do deputado fazer a defesa disto, Sim. eu espero que ele esteja acompanhando o que está acontecendo agora na Europa. Egito, a bola da vez é a Itália, Grécia, a França, todos os países quebrando por irresponsabilidade fiscal dos seus governantes. Todos. Aquela história, doutor Eduardo, de mandar a conta para a viúva pagar. Só que a viúva quebra também. Está provado que a viúva quebra. Eu estou aqui com dado de todos os estados do Brasil de quanto ganham os policiais militares no Brasil inteiro. E quero vamos fazer uma defesa. Os daqui ganham pouco. Sim, claro, eu também reconheço Os isso. daqui ganham pouco. Mas os dos outros estados ganham piores do que os daqui. Me diga uma coisa, nessa sua Só um relação- minuto, você responde já. Agora me diga, me seja honestamente, há 20 anos, o mais rico estado do Brasil, que é São Paulo, o segundo mais rico, que é Minas Gerais, é governado por governadores do seu partido. Por que é que o estado de São Paulo, o primeiro governador a se opor à aprovação da PEC 300 é o governo do estado de São Paulo? E por que é que como o estado do Acre poderia arcar com a aprovação da PEC 300? Certo, vamos lá. Eu vou tranquilizar todo mundo e dizer o seguinte. Essa proposta, ela já conta com a aceitação da grande maioria dos parlamentares federais. Por quê? Porque ela diz de onde vem o dinheiro. Né? Então, a PEC 300, ela... Do pré-sal, por acaso? Não. Assim como aconteceu com a educação, que tem um piso, ela, na verdade, a proposta inicial era era equiparar o piso, os vencimentos do policial militar ao salário de Brasília. Isso não é mais a PEC 300. Ela cria, sim, um piso. Assim como tem um piso da educação, assim como outras categorias têm um piso. Né? E, pela proposta, esse piso, ele é suportado pelos estados e aqueles estados que não têm condição de prover esse piso, de pagar esse piso, aí teria uma complementação através de um fundo de segurança pública. Né? Que viria da União. Que viria da União. Assim como é o salário dos policiais e dos bombeiros de Brasília. Né? E assim como também a União já investe na segurança pública do estado do Acre. Por exemplo, o governo Jorge Viana não comprou uma viatura para a Polícia Militar. As viaturas todas foram doadas pela Senasp. Né? Então o governo federal ele já investe em segurança. Através de programas específicos, não permanentes. A questão salarial é complicada. Mas vamos lá. O problema de salário é que fica permanente. A saúde hoje, até hoje, a emenda 29 da saúde, que iria garantir o recurso constitucional da saúde, ele não... Mas eu vou lhe dizer a situação É seguinte. saúde que eu estou falando. Eu acho que essa sua tabela está desatualizada. Por quê? Porque o estado de São Paulo hoje paga mais que o Acre. E o estado de Minas Gerais... Ligeiramente mais. Agora, esses estados não ligeiramente teriam... mais. E talvez a oposição deles é porque esses estados não teriam direito a essa complementação desse Fundo de Segurança Pública. O Acre sim teria. Né? Por quê? Porque é um estado pobre, é um estado que precisa desse suporte. Né? E a União, ela não viria... E hoje, a União faz isso através de bolsas, que aqui no Acre nós já perdemos as bolsas. Né? O governo federal, ele complementa o salário da maioria dos policiais do Brasil. Complementa salário dos policiais militares, dos policiais civis, dos bombeiros militares, ele complementa hoje. Então seria só a oficialização disso. Né? Então, essa PEC 300 ela é uma luta da categoria de servidores da segurança pública, porque não há como se melhorar a atividade, não há como pensar em uma melhoria na segurança pública se não valorizar o profissional. Não, isso eu concordo. Então, a PEC 300 ela traz isso, é valorização. É inadmissível se vê uma situação como a do Rio de Janeiro, que é o segundo estado mais rico,
É o segundo E é o estado que paga o mais pior rico. salário? É o segundo que paga, é o penúltimo. É o Porque penúltimo. Eu estou aqui com a tabela. é o ele penúltimo. paga mais que o Rio de E com Janeiro. royalties Mas- de petróleo e tudo. com tudo. Então, um bombeiro militar que não tem nenhum outro... Porque, às vezes, o Estado paga um salário e tem aqueles valores que ele agrega ao salário. Né? E um bombeiro militar do Rio de Janeiro ganhava R$990. Exatamente. Tá Como é que aqui. se sobrevive com R$990? Primeiro, a nossa intervenção com relação à PEC não foi com relação a não reconhecer os baixos salários que hoje, por exemplo, um soldado aqui deve ganhar em torno de R$2.000. R$2.000. Quase R$2.000. Pois é um salário insuficiente. Daí o exemplo do Rio de Janeiro, claro, que não justificaria de que determinados tipos de marginais cobrem e muito esse salário e acaba cooptando ao Osmir, você crime. está falando em R$2.000, eu vou estar aqui uma lista de estados. Santa Catarina, 1.600, Tocantins, 1.572, Bahia, 1.550, Roraima, 1.526. Mas todos muito baixos. Todos muito baixos. Rondônia, eu- 1.000. Quer dizer, Porque então, para quem cumpre uma Deixa eu função dizer, como porque não cumpre o existe militar, nenhum elas elemento são melhor um salário Isso, significante. eu estou voltando agora, eu estive agora recentemente num encontro com parlamentares estaduais eleitos pelas polícias militares e corpos de bombeiros militares. Eu lhe digo, essa sua relação está desatualizada. você também está defendendo seus eleitores, no caso. Hã? Não, essa sua relação está desatualizada. Nós temos, por exemplo, um estado que é administrado pelo PT, é o Marcelo Deda, o estado de Sergipe, Que é o que que paga melhor. não, era o que pagava um dos piores salários do Brasil. Paga. E hoje, um soldado na Polícia Militar de Sergipe, ele entra ganhando algo em torno de R$3.200. Né? Então é um salário Então a razoável. minha relação está certa aqui, porque Sergipe aqui aponta como o estado que melhor paga por esse Não, não. do Brasil. É Sergipe, Aí por o senhor incrível que tem pareça. Goiás, que paga muito bem. E nós estamos entre os 10. Não, E a nós não nossa, estamos entre e a os nossa 10. no comparativo, no nosso governo, você é testemunha disso, não só a melhoria da condição do policial, de salarial, mas das condições de trabalho, inclusive. Nós temos uma das maiores relações de promoção de PMs no Brasil. Você é testemunha disso. Inclusive o nosso oficialado é muito jovem. São pessoas ainda jovens. Está aqui um coronel Não, major. que tem. Mas isso é que tem a relativo. minha idade. Então, nós temos tido um olhar, não só para a PM, mas para a segurança como um todo. Nós mais que dobramos o número de delegados no Estado. Eu vou... E locais que não tinham delegados hoje têm. Fora viaturas, equipamentos. Não, mas Agora, Eduardo, o deputado, ele está colocando um assunto que, sinceramente, eu quero confessar que eu desconhecia. Ele está dizendo que haverá uma compensação da União. Na proposta. Sim, é complicado. Eu vou lhe dizer, eu tenho que pegar o exemplo da saúde, que é onde eu militei e onde eu fui gestor. Até hoje, a emenda 29 não foi regulamentada, que seria a emenda que, inclusive, iria também pagar salários, para melhorar a condição de salário do profissional de saúde. Vou lhe dar outro exemplo aqui. O financiamento, por exemplo, desses equipamentos, aliás, os grandes programas da União, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, a maior parte do recurso que está colocado hoje no ato do Minha Casa Minha Vida é recurso próprio. Na saúde, a maior parte, para manter o programa de saúde da família, ele é de recurso próprio. Mas deixa eu... E nós falamos ainda há pouco, Rocha, só para falar do grande tema, da questão tributária, tem um cálculo, mais ou menos 70%, em torno de 70% de tudo que a União arrecada fica com ela. E divide 30% entre municípios e estados, muito mais para os estados do que para os municípios. Quer dizer, fere de morte o Pacto Federativo. Como é que você vai pegar agora uma lei, como uma PEC, que eu também sou a favor da PEC, acho que o policial tem que ganhar bem, para evitar, inclusive, que ele seja corrompido. Tem que ganhar muito bem. Agora nós precisamos primeiro definir como é que vamos pagar isso. Porque vai quebrar os estados e vai quebrar os municípios. Mas o deputado tem um outro grave problema. Mas eu acho, Tarcísio, desculpe, eu acho que o problema é que o exemplo passa de cima. Passa de cima. Essa questão precisa ser resolvida, nem que seja no médio prazo. Por exemplo, à medida que os juízes têm salários iguais em todo o Brasil, à medida que os deputados têm salários iguais em todo o Brasil, à medida que uma série de categorias para a economia totalmente diferenciada tem salários iguais, É justo o policial também reivindicar. E veja a situação, se vê a discrepância. Não é justo, eu acho Se vê a que o policial discrepância tem que entre, ganhar por bem. exemplo, o salário de um policial militar de Brasília, que ganha algo em torno de R$5.000, para um bombeiro militar do Rio de Janeiro, que ganha 990. Um policial militar do Rio Grande do Sul, que é administrado pelo PT, que ganha 890, 880 e poucos reais. Então, mas eu queria voltar à questão das promoções, que realmente nós tivemos um avanço, depois de muita luta. Mas esse quadro jovem de oficiais, doutor Eduardo falando, as coisas não são só flores. Né? Na polícia existe a questão da carona, da cangalha.
Então, hoje, se prioriza não o serviço operacional, se prioriza muito mais aquela questão da amizade. Então, hoje, se eu for amigo de alguém que está no governo, eu posso ser promovido na frente de todo mundo que estava na minha frente. Mas Isso é uma acontece. distorção do regime, é uma distorção. Mas essa distorção, ela é não constante. deve- Ela é não. frequente? Ela é muito frequente. Não, muito não, frequente. Não é. Eu lhe digo isso com Nós temos- tranquilidade, que eu vivi 20 anos dentro da Polícia Militar. E eu sou do governo. Eu vivi 20 anos da Polícia Eu Militar. estava lá dentro, sei um pouco Eu dessas passei coisas. 8 anos como major. Eu sei um pouco dessas coisas, mano. Eu sei um pouco Passei dessas 8 anos coisas. como major. Tanto é que está aí. Quase metade da minha carreira tá aí como o major. nosso quadro de oficiais, eles vêm recebendo promoção. Acontece Alguns. é que o quadro, quando você vai chegando no alto comando, ele diminui. Aí tira, Mas, aí tira aquele que é mais simpático mas e joga na frente do. Não, Mas não eu diria acho isso. que. Mas Eu não acho tem, que deputado, o- não tem lá o sistema de merecimento e antiguidade? Tem, mas Porque ele- o ele é antiguidade perverso. tem que ter um Tem. isso tem, mínimo. mas esse sistema ele é perverso, porque ele privilegia o merecimento e diminui a quantidade de vagas por antiguidade. Né? E eu acho que nós teremos que ter critérios objetivos. E os critérios são muito subjetivos. Isso facilita com que as pessoas sejam favorecidas, né? E outros sejam prejudicados. Mas o principal é isso, é mérito, né, e tempo. Isso é o principal, obviamente que tem. E eu diria mais ainda. Mas, deputado, Eu me orgulho, eu- nós nos orgulhamos muito da PM que nós temos, por isso que a gente acha Claro. que tem que melhorar cada Ô, vez Eduardo, mais. claro. Nossa queria- PM hoje é uma PM honesta, Talvez a mais honesta do a Brasil. mais honesta do A mais Brasil. honesta. Você não tem mais nenhum tipo, como nós tínhamos, todo o Acre sabe disso, Esquadrão da Morte dentro da nossa PM, hoje é tranquilo isso. Nosso policial, ele é querido pelo povo, você veja que a nossa polícia cidadã, aquela polícia da escola, aquele programa da escola que antidroga, Rocha, O PROERD. o PROERD. Nós tivemos lá na Assembleia os exemplos dos alunos. E o dos- bom nível, é interessante colocar, o bom nível dos próprios policiais de hoje. 30% tem nível superior. Não, 70%. 70, né? nível 30 que não superior. tem, só 30 que não tem, né? E a obrigatoriedade de você ter, no mínimo, o segundo grau para submeter É que nós um queremos concurso. agora o terceiro grau. É uma O outra terceiro grau. polícia. Pois é, isso Deputado qualifica Eduardo. muito É uma a outra- nossa Eduardo polícia e outra militar. polícia. deputados, Major Rocha. Nós estamos vivendo na tangente da inflação, Da lei da responsabilidade. da lei da fiscal. responsabilidade. PSDB aí. fiscal. Sim, claro. O Estado do Acre hoje, como os municípios do Acre, estão todos quase tangenciando a lei de responsabilidade fiscal. Vai atender o aumento salarial dos policiais, rompendo o que determina a lei de responsabilidade fiscal. Mas tem outro grave problema. Achatado no Brasil não está só o salário dos policiais, estão dos professores, estão dos médicos, estão dos voluntários. Você acha que as outras categorias, mansa e pacificamente, ia aceitar dobrar ou triplicar o salário dos policiais sem que houvesse uma corrida na mesma direção? Então, é por isso que eu lhe fiz aquela pergunta. Ser oposição é ser pedra. Ser governo é Que graça. vidraça. Se oposição é administrar utopia. Ser governo é enfrentar a realidade. São essas as diferenças. É por isso que eu fiz aquela pergunta inicialmente. Você, quando propõe esses aumentos... Não, essa proposta não é minha. Essa proposta Não, essa proposta é lá no nacional. Congresso, é nacional. Ele é um defensor da ideia. Mas quando você está defendendo, ou vocês que estão defendendo, é que está confiando no patriotismo de quem está no governo, e não é no governo atual, não. Não, eu acho- E aí eu faço uma pergunta. Por que essa PEC gente não foi aprovada à época em que Fernando Cardoso Não, estava porque ela- no governo? porque ela Antes não de você existe como responder, proposta, eu né? falei só uma observação no que o Narciso está colocando. O problema é que no Brasil, como um país em processo de desenvolvimento, há uma distorção grave, gravíssima, que precisa ser corrigida. Nos países mais adiantados, a diferença entre o menor e o maior Tem que haver um salário limite. Tem que haver um limite. é de 8 a 10 vezes. Tem que haver isso. 8 a 10 vezes. Se o cara ganha 20, o menor salário é 2 mil. Essa distorção precisa ser corrigida no Brasil. com certeza. Nós não podemos ter, digamos, um ministro do Supremo ganhando em torno de 30, 26 mil, 30 mil 27 reais, mil, que é o teto, e funcionário ganhando quase salário mínimo, 800, 900. Também isso precisa ser corrigido. Eu, Esse é que é
São essas Quer dizer que o reformas que Brasil é mais pede. justo que pobre, né? É mais injusto Não, eu que vejo mas, sim, mas o Brasil é um país injusto. O Brasil, É um país o Brasil é um dos países que mais tributa. Né? Isso. É um dos países que mais tributa, dos países que mais cobra do contribuinte. Né? E a contrapartida dele é precária. Né? Gasta mal. E eu acho que e aí, puxando esse assunto também, uma das mazelas que nós temos que enfrentar é a corrupção. Né? E aí, isso está em todo canto. Está em todo canto. O Brasil arrecada muito, tem muito dinheiro, mas gasta mal. Nós já vamos aqui por corrupção, vai o 7º ministro que vai cair. O 6º ministro, aliás, que o Jobim foi por corrupção. Ainda bem que os corruptos agora estão caindo, né? Pior que os corruptos não caíram. Né? O governo Lula passou Eu tenho todo mundo essa aí. visão. Mas deixa eu só concluir aqui essa situação. Fora que nós temos sérias vejo aqui, discordâncias, por exemplo, sobre o processo que derrubou o ministro Orlando. Não vamos partidarizar essa coisa. Ali, o senhor vai defender o seu partido. Vou dizer o seguinte, as denúncias são inúmeras. Agora o que eu lhe digo é o seguinte, ali é um processo nós temos que combater isso e de repente o Congresso começar a pensar em penas severas e acabar com aquelas facilidades que tem para... Porque eu vejo assim, por exemplo, o cidadão que desviou o recurso do TFD, aqui no Acre, teve um cidadão que tomou veneno lá. Aquele cidadão, quantas pessoas ele matou? Quantas pessoas ele matou? Porque quem dependia... fazer uma observação, principalmente para os mais jovens. Para os mais jovens, já foi muito pior. Muito. Só que, O Brasil avançou muito. Só que, num passado recente, ninguém podia denunciar como se denuncia hoje. A corrupção existia de uma forma muito mais grave. Só que o judiciário não funcionava, o Ministério Público não atuava, as próprias casas legislativas eram fechadas porque não podiam falar. Então, é por isso que hoje, num regime de liberdade só para ampla, essas coisas acontecem e aparecem, e é bom que apareçam. Concluir esse raciocínio. A pessoa que desvia recurso público, eu dei o exemplo esse da Fundação Hospitalar, do TFD, melhor dizendo, que foram algo em torno de R$1 milhão desviados. Agora, pelo menos dizer que todas as providências... Só para concluir. Não, eu discordo das providências porque... Mas vamos lá, para concluir, para a gente não ficar divagando aqui. A pessoa que desviou esses quase R$1 milhão ou um pouco mais de R$1 milhão, quantas pessoas ele não matou? Então tem que se criar penas severas. Aqui no estado do Acre se desvia R$1 milhão do TFD. No estado maior vai desviar muito mais. Isso pelo menos é a lógica da coisa. Né? Então tem que se criar penas severas. Penas severas mesmo. Mas penas sem esses benefícios que a legislação penal dá. Por exemplo, o cidadão cumprir um sexto, um terço, não sei o quê, e vai tendo progressão, e daqui a pouco ele está no meio da rua. Né? Então penas que de fato sejam cumpridas. Né? Hoje eu vejo um avanço muito grande. Antes de pena, o que nós precisamos são de governos que tenham intolerância a isso. E eu vou pegar esse exemplo do TFD, que é uma coisa lamentável. Mas as providências que foram tomadas, primeiro que quem detectou foi o próprio governo. Detectou que um funcionário que é natural, é da natureza humana, ter os bons, os ruins, as fraquezas humanas. O cara lidava lá com esse recurso e começou a desviar. Uma auditoria da própria secretaria detectou, denunciou ao Ministério Público, denunciou à polícia. Isso tem um ano. Esse cidadão foi preso, o processo está correndo, o recurso foi realocado, retornado para os cofres públicos, de forma que esse aqui é o papel. Mas deixa eu dizer. E aí eu tenho muita tranquilidade de dizer, a oposição às vezes fala, um ou outro blog coloca, mas nós estamos há 12 anos, e aqui temos testemunhas, inclusive da recente história do Acre, dois grandes... Deputado, nós temos um intervalo agora, desculpa. Não, eu não peço desculpa porque... Depois eu queria concluir essa... Porque mais do que lei, eu quero dizer, para concluir, é governos sérios. E esse nós temos no Acre. Ok. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Não sai daí.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre. Hoje nós estamos debatendo aqui o tema grandes embates, os mais acalorados da Assembleia Legislativa do Estado. Só que os dois deputados que vieram, Major Rocha e Eduardo Farias, estão até muito tranquilos, não estão debatendo acaloradamente. Num bloco anterior, o Major Rocha ficou de concluir um assunto. Fique à vontade, deputado. Só para fechar aquele assunto da Fundação de Saúde, né, daquele desvio do TFD, melhor dizendo, a população cobra muito da gente o resultado dessa investigação, que foi feita, para mim, pelo órgão errado, que é a Procuradoria do Estado. Para mim não é o órgão que deveria investigar, isso sim a Polícia Civil, né? E o resultado dessa investigação até hoje não foi exposta, não foi trazida ao conhecimento da comunidade. E até hoje ninguém foi preso nesse caso. E os recursos, algo em torno de R$1 milhão, eles não têm como voltar porque foram desviados, né? E aí nós temos empresas que desviaram dinheiro e que não têm, por exemplo, e hoje ainda continuam prestando serviço ao Estado, empresas que estão envolvidas nesse esquema, que ainda hoje estão prestando serviços ao Estado do Acre. Isso para a gente é preocupante. Arquibaldo, só para mim fazer, para não ficar uma inverdade no ar, o recurso foi reposto, porque está se falando de um contrato que tinha de uma empresa, de um pool de empresas, e esse recurso foi tirado durante um período, em pequenas quantidades, que deu esse valor próximo de R$1 milhão. E a conta era em torno de R$1 milhão, R$1,5 milhão todo mês, por conta das grandes viagens, TFD, fretamento de aviões para o interior e tudo. No momento que foi detectado, esse recurso foi congelado e retornou como reposição de tudo aquilo que foi desviado no período. Portanto, mas aquilo que já havia sido retirado... O Estado e o dinheiro público não foi, mas em nenhum momento... aquilo que já havia sido retirado não retornou. Sim, mas a empresa lá vendeu passagem, que tem que ver com a Gol, feitou avião que tem que ver com o dono do avião. Mas aquilo que foi desviado não retornou. O contrato realmente foi cancelado. Afirmando que mas essa mesma empresa, hoje, ela volta a prestar serviço ao estadual. Ela continuou prestando serviço. Eu estou lhe afirmando que o recurso retornou. Não, o que foi prejuízo ficou com as empresas. Pois é. Obviamente que a nota numérica, aquela nota com aquela série, não volta, porque foi. Mas o recurso do desvio foi todo recolocado, porque havia um contrato. Eduardo, só sobre esse assunto, honestidade ou não honestidade, que tem tanto ladrão falando em honestidade neste país. É verdade. Tem tanto ladrão que eu não gosto quando eu me reporto a uma pessoa que é realmente, verdadeiramente honesta, eu uso a adjetivação de decente, que é o tratamento que eu dispenso ao prefeito Raimundo Angelim. Exatamente. Que está terminando 7 anos de mandatos e não se tem notícia de uma única denúncia de desvio de 1 centavo dos cofres públicos de sua administração. E até então, é o que tem que acontecer também com o governo de Tião Viana. Porque apesar de estar fazendo uma administração já revolucionária do ponto de vista de realizações, com programas como Rua do Povo, a conclusão da BR-364. Fantástico, dava um bloco inteiro aqui para a gente falar dessa BR. Quer dizer... E, pelo menos, o faro investigativo do deputado Rocha ainda não chegou lá não, né? Já temos algumas... Não, eu acrescentaria ainda nisso, nessa relação, que você colocou bem, nós passaríamos aqui um bloco para falar dessa BR. Eu acrescentaria no fundamental, e um dos motivos que me levou até a gostar do governo, que é o processo de desenvolvimento do Estado. É um processo que está se implantando, o processo da industrialização, extremamente necessário nesse momento. Nós temos que parar com essa mania de que o único grande empregador é o Estado. Concordo. Muito ao contrário, o Estado estancou. Agora não tem mais como mais. A iniciativa privada hoje no Acre já está empregando mais do que o setor público. Fazer um contraponto. Já agora nos últimos 12 anos, houve uma virada. A Frente Popular ela começou, já tem 13 anos de governo, né? Ela está com 13 anos. E ela começou com um programa, com um projeto voltado para a florestania, era o slogan. Esse projeto parece que funcionou para algumas pessoas. E hoje nós temos madeireiros aqui enricando. Enquanto a população da zona rural, o morador lá do Antimari, que seria um tema que eu achava interessante discutir, que daria um bloco, e das reservas extrativistas, eles não viram o resultado desse progresso. Agora, os donos das madeireiras, sim. Rocha, vou te dar um dado que quebra. Só para completar. Vou dar um dado que quebra isso que você está falando. Aqui. Tá, vamos dar um dado. O deputado Rocha, em seguida, depois da gestão da Viana, o governo Bill Marques. E aí o slogan era bonito. Era o melhor lugar para se viver da Amazônia. Né? Primeiro do Brasil, depois da Amazônia. Foi da Amazônia. E ficou como o melhor lugar para se viver da Amazônia. Né? Foi um governo que construiu muito.
Mas nós não vimos esse avanço. O próprio governador, Não, depois, mas o próprio governador, permite-me aí também. o melhor lugar da Amazônia não foi o melhor lugar para ele viver, que ele foi embora. Não, tudo bem, mas Ele foi embora. permita-me... Está fazendo um permita-me- mestrado. Tá O fazendo melhor mestrado. lugar da Amazônia não, Não, foi o melhor mas lugar para ele permita-me viver. fazer ele foi embora. Olha, eu voltei ao Acre, que eu estava fora do Acre, eu voltei em 83, no governo Nabor Júnior. Eu ainda queria concluir ainda. Não, só para dar um exemplo disso. 83. Isso aqui, meu caro deputado, isso aqui era a pior cidade do Brasil para se morar. Era a cidade mais feia. Uma coisa, eu tinha vergonha da capital do meu estado. Eu tinha vergonha disso, de trazer alguém de fora. cartão amigo de postal era fora. aquela Eu morei em ponte quase todo o circulação. Brasil. Eu tinha muito amigo de fora. Eu tinha vergonha de trazê-lo para morar aqui. Dizer que não ficou até melhor. Mas- É questão de ponto de vista econômico, nós podemos fazer uma outra discussão. Mas no sentido de Veja. se sentir melhor numa cidade mais moderna. Eu tenho- não. eu tenho- É o que eu falei, eu tô dizendo Arquibaldo. o seguinte. Quando você me fez a primeira pergunta, Arquibaldo, Você o me Rocha disse- acabou de eu- botar no ar aqui, o telespectador vendo, o que eu digo lá na Assembleia. Quer dizer, o cara chega e diz isso, que a cidade Veja a não situação, mudou, o senhor que o estava Acre não falando mudou. de um período. Rocha, eu queria dar um dado, eu queria só um Só um dado minutinho, sobre tá? esse Se setor. todos falarem, não Quando dá pra- nós assumimos o governo, nós arrecadávamos 40 milhões, mais ou menos, de impostos, de ICMS. A madeira, só a madeira hoje, do manejo, que 95% da madeira, de toda a madeira vendida no Acre é de manejo, está arrecadando 50 milhões de reais. Só a madeira. Mas quem de está tudo que o Acre- lucrando com isso é o E madeireiro, não é o movimento em torno de morador 500 da milhões. floresta. Cada família, dentro da reserva do Antimari, que você andou lá, que você conversou com eles, Conheço que você bem. ouviu deles, Conheço recebem hoje 850 Da madeira que é reais vendida a 40 por reais, mês. dividida em 12 parcelas. Mais Né? do que um salário mínimo somente da madeira. Fora outros O aspectos. deputado, que vão se nesse virar. particular Você não dizer que estou isso mal é- informado, se eu não estiver mal informado, e aqui você pode dizer, que as pessoas que trabalham na floresta lá do Antimari estiveram contestando. Não. Foi a Laminados Triunfo. Funcionários das Não, madeireiras. e moradores. Não. Os Eu moradores. estou dentro da reserva constantemente. Agora, eu queria, o senhor deputado Osmir Lima, ele pode falar com mais propriedade desse período de 83, que nesse período eu acho que eu ainda era criança, não participava de oposição nessa situação. E essa oposição que hoje o governo fala, ainda era essa oposição que o senhor fazia parte. Pois é, Né? mas não, tudo Não, bem, só mas pra aí concluir, é importante essa questão de tempo, Essa oposição porque o jovem de hoje não tem como fazer comparação, porque- só sim, talvez um porque velho como eu. A Frente Popular, ela fala muito mal de uma ela demoniza uma oposição que hoje estão nos quadros da Frente Popular. A oposição que existe hoje é outra oposição. E vice-versa. Eu tô falando- A oposição, E Eu vice-versa. estou oposição falando, que existe Rocha, eu hoje estou falando é dessa outra oposição. Eu estou falando dessa oposição A que você faz oposição, a parte. oposição que tem lá, que tem um. Que eu faço parte, que tem uma deputada Marileide que é recém-ingresso na política, que tem lá o Jamil Asfuri, que tem lá, que tem novas lideranças, que tem um Bocalon, que até participou, que fez parte da Frente Popular num determinado espaço de tempo. Né? Mas essa oposição que eles demonizam até hoje, que quebrou o Estado, que não sei o quê, não é essa mesma oposição que está aqui hoje. Essa oposição é outra. Assim como a Frente Popular apareceu como uma alternativa àquilo que o senhor disse, era a pior cidade, não sei, não vou entrar nesse mérito. E era. Né? Mas Rocha, a questão A não é essa. oposição Eu é já vi outra. você falar disso outras vezes. A questão não é essa. eu acho que A questão não é essa. Qual é a questão? A questão é que nós vemos há 12 anos, colocando uma proposta política, econômica, de desenvolvimento para o Acre, que vem dando certo. E que não é só Osmir, Narciso, é a imensa maioria dos acreanos que também apoiam esse tipo de proposta. Tanto é que nós estamos há 12 anos governando o Estado, há 8 governando a capital e várias outras cidades do interior. Não seria possível fazer isso se você estivesse no rumo errado. Agora, obviamente, que alguém que hoje contesta com argumentos fracos, de alguns momentos até pirotécnico, como tem alguns companheiros lá que vão para a tribuna falar de um Acre que nem quem tivesse Deputado, lá no ASMAC acreditaria. Deputado, o senhor, Essa oposição é Não, que mas nós falamos. deixa eu dizer. O que essa oposição quer? Quer o Acre de 15 anos atrás ou Não, quer o essa Acre que oposição é hoje outra. Essa produz, oposição não tem administrou uma o Acre possibilidade no de passado. produzir o peixe na Amazônia, que integra com países da América do Essa Sul oposição, através essa da oposição, essa interoceânica, atual oposição que faz... não administrou o Estado do Acre. Administrou.
Você me perdoa. Mas O quem? Petecão deixou 8 anos no poder. Tanto administrou, tanto A oposição é administrou. outra. O Petecão Deputado ficou 8 Rocha, anos. As Permita, três grandes deputado, lideranças da mas oposição. peraí, permita, Vamos falar cada um de cada vez, senão quem está em casa tanto não tem administrou condições de dentro da entender. Frente Popular, Sim, pode ter administrado a como Frente Popular. administrou dentro da antiga oposição. da antiga oposição. É, mas Que é o quem caso foi? do Flaviano Melo, que foi governador, Sim, quem que mais? foi senador, Quem mais? João Correia, uma série de outros que fazem parte do Só estamos falando PMDB de, que foram de duas governos. pessoas. Não. Eu lhe dou uma sequência aqui, série uma de lista partidos. Eu te dou enorme de mais, nomes. olha, o Fernando Melo Não, aí é foi tá secretário falando de Frente Justiça. Popular. O Bocalon foi Tô falando- secretário Não, do Jorge. o que nós estamos falando aqui é dessa O oposição ou da outra o oposição. Petecão conduziu um dos poderes, o legislativo, durante 8 anos. Hoje nós temos três grandes estrelas dentro da Agora eu oposição. não sei por quê. Quais são as estrelas? Para mim, Bocalon, Sérgio Petecão e Márcio Pitar. São os três expoentes da oposição. Não tenha dúvida, eu pelo menos penso assim. São os três expoentes. E desses, o Bocalon e o Sérgio Petecão já fizeram parte da Frente Popular. Sim. E lá viram que a coisa não estava muito, pelo menos no ponto de vista deles, viram que a coisa não estava muito certa. E Não certo. resolveram Escute. trilhar um novo caminho. Não serve pra quem? Deputado, Resolveram trilhar um novo Deputado, caminho. né? eu gostaria de fazer de entrar nessa discussão. Eu fui um dos participantes mais ativos da oposição acriana. Agora eu disse, não me pergunte por quê. Dessa oposição que o senhor fala, eu sou decepcionado com ela. Mas qual a oposição? Dessa oposição que existe aí. Petecão, Tião Bocalon, N. Lima, Normando Salles, saíram da Frente Popular talvez por interesses contrariados. Aí é outra questão. O que eu quero dizer é o seguinte, eu hoje larguei a política partidária e não sou candidato a nada mais na minha vida, não tenho interesse. As pessoas perguntam se eu mudei politicamente. Mudei, que eu não estou mais passando política partidária. Agora você, eu queria que você me respondesse uma pergunta aqui. Pode ficar à vontade. Se esta oposição que você disse que pertence a ela, e diga-se de passagem, você está bem fresquinho, você ainda é um tucano do bico mole. Certo. Porque até a função que você exercia não lhe permitia participar da vida política partidária. Você está há Não pouco participava. mais de um ano. Há pouco mais de um ano. Se o Tião Bocalon, o Petecão, ou esse quadro que está hoje na oposição, tivesse os 12 anos mantido nesse governo, me seja muito honesto, a BR-364 já estaria concluída? Eu vou lhe dizer. Estaria concluída a BR-364? Eu queria lhe responder isso. Eu lhe diria o seguinte: Vamos agora. a Frente Popular, o governador Arley Cameli, que hoje faz parte dos quadros da Frente Popular, pessoa que Ele faz? faz parte dos quadros da Frente Popular, todo mundo sabe disso. Aqui a gente não está aqui para esconder, nem para. Ele faz O parte povo do da Acre Frente faz Popular. parte da Frente Popular. Aí, Então, não, todos os nós segmentos. perdemos essa eleição por menos de meio por cento. E contra o Estado, a máquina do Estado, contra a maioria das prefeituras e contra o governo e contra a União. Isso foi uma eleição que mostrou que a população não está satisfeita com os rumos que o Estado está tomando. Por quê? Porque deu uma vitória pequena e mesmo com essa desvantagem toda. Mas eu lhe digo o seguinte, Arley Cameli começou e eu morava em Sena Madureira, já estou em Sena Madureira há 17 anos. E começou essa construção dessa BR-364, sentido Sena Madureira, e fez 144 quilômetros em 2 anos. Não fez mais porque tinha uma Marina Silva para atrapalhar, um cidadão chamado Pacaia, e no primeiro momento, o senador Nabor Júnior e o senador Flaviano, que depois se aliaram. Eu estou falando aqui o que eu vivi. Não, é verdade. Né? E ele construiu em 2 anos BR-364 e a BR-317. Ligou Sena Madureira, ligou Brasileia. Até avançou um pouquinho mais lá em Brasileia. Né? E não construiu mais por conta das oposições que tinha, da senadora Marina Silva e dessas pessoas que eu falei, do Pacaia. Né? A Frente Popular já está no poder há 13 anos e não conseguiu asfaltar os 500 quilômetros que faltam para Deputado, Cruzeiro do você Sul. agora vai falar com o engenheiro Narciso Mendes. O senhor mesmo mostrou. Você várias agora vezes. vai falar. Eu vi reportagens Você suas. vai agora falar É. com o engenheiro Narciso Mendes. Eu vi reportagens suas. Só concluir aqui. E eu não tinha nenhum problema de exibi-las novamente. Que pegava o asfalto e desmanchava. Escute aqui. Eu vi, eu assisti. Nós não concluímos preço- a 364 com toda a 317. O preço de do construir. Amazonas ao Peru. O preço de construir 30 quilômetros na BR-317
não é equivalente a se construir 1 quilômetro de asfalto entre Manuel Urbano Claro, e Feijó. e o Rocha sabe disso. Deputado, O que eu acho absurdo. deputado, a Você é coisa, engenheiro. deputado, Não, a o que coisa, eu acho um absurdo. deputado, a coisa mais ingênua que eu chego, que eu escuto, ingênua, inocente, quando eu escuto que a pessoa chega para mim e diz, doutor Narciso, engenheiro, eu vou fazer uma casa de 100 metros quadrados, quanto é que eu vou gastar? Aí eu digo, depende da especificação. Mas deixa eu dizer. Então, 1 quilômetro de asfalto naquela área que margeia o Rio Jurupari, Osmi Lima, aquilo ali é um desafio da engenharia civil, rodoviária nacional. Mas, deixa eu dizer. Olha, mas eu não o homem vou nem constrói entrar estrada. nesses detalhes, viu, Na deputado? região Só um do- minutinho, eu não vou nem entrar nesses detalhes. Mas eu queria que vou só aproveitar. Não, mas em seguida eu vou lhe escutar com o maior prazer. Mas eu não vou nem entrar nesse detalhe. O detalhe que eu entro, o detalhe técnico, você me desculpe, Narciso, é que essa estrada, eu sou lá de Cruzeiro do Sul. Ninguém em Cruzeiro do Sul acreditava que ela saísse. Ninguém. Se você É uma colocar utopia que se pessoa, realizou. Uma utopia eu que se falo, realizou. nenhum, Grande todos Eu acreditaram. acredito que se não houvesse a oposição que teve ao governo do Arley Camelier, ele tinha chegado bem Então, próximo. esse é o primeiro passo. Não, há uma diferença. Eu não vou entrar nessa discussão aí, até porque o trecho mais complicado e as pontes e tudo foram construídos depois. Nós não saberíamos se teríamos dinheiro suficiente para construir. Não, nós temos que. Vamos ser claros aqui. Foi a generosidade e a amizade que o Jorge e os irmãos Viana tinham com Lula Que garantiu isso. que permitiu isso. Assim aí. como Vamos foi o ser Fernando sinceros. Henrique no primeiro momento. Não, mas agora não eu queria entrar. suficiente, Sabe ao por quê? contrário. Deixa eu dizer, eu queria entrar numa Não, situação. mas aí, isso aí eu vivi, deputado. Eu queria entrar vivi. num ponto aqui O que- presidente Fernando Henrique, esse aqui pode, como testemunha, foi, com relação à BR-364... Generosíssimo. Foi extremamente ingrato. Generoso. Ele foi quem mandou o Extremamente dinheiro para ingrato. ir construir. Não. né? Nós lá discutimos, Agora- pedimos 60, Deixa eu 70 lhe dizer milhões, uma coisa ele que eu liberava queria- 20. Para mim não perder o raciocínio. O nosso deputado Narciso Mendes falou da questão do custo e da dificuldade que tem de construir estradas no Acre, principalmente naquele trecho ali. Eu moro em Sena Madureira e o pior trecho de Rio Branco a Sena Madureira, ele estava naquele espaço ali depois de 72 para cá, para quem ia de carro, antes do asfalto. Quem ia de carro. Nós chegávamos a passar 2, 3 dias na estrada para chegar. De Cruzeiro do Sul para lá tinha alguns trechos ruins, mas o pior trecho era aquele ali, depois de Sena Madureira, ali até os 72 por ali. Chegou no Evandro, estava em Rio Branco. Né? Mas o que acontece? Hoje eu fico surpreso quando eu vejo numa placa 1 quilômetro de recuperação, não é construção. Recuperação de 1 quilômetro de asfalto, essa é uma placa que ao custo da obra, e dá por quilômetro de asfalto 5 milhões e 83 mil reais para recuperação do quilômetro de asfalto. Eu acho que o povo não concorda com isso. Enquanto que aquele trecho de Sena Madureira, nós tivemos trechos lá que foram construídos a 300 mil reais. Rocha. Então, a situação hoje, deputado, só para Quem concluir, pode falar mais primeiro, quem o fala custo melhor da sobre obra. isso é você. Não, olha, O cidadão, o homem constrói estrada no Pantanal. O homem Rocha, constrói estrada no essa Pantanal. estrada, Rocha, Deputado, essa estrada, eu passei nessa estrada. E conversei com pessoas na beira da estrada, lá em Cruzeiro, tive na inauguração da ponte. Eu tenho maior tranquilidade. Essa estrada super não é faturada. uma estrada qualquer. Super E faturada. ela, com a conclusão dessas 7 pontes grandes dos rios, do Purus, do Jurupari, que foram as maiores, do próprio Juruá, Rocha, não se conseguiria se não tivéssemos, como disse aqui o Osmi, um presidente da República que fosse tão generoso com o Acre, uma bancada, e aí inclui-se inclusive a oposição, uma bancada do Acre unida, unificada para buscar esses recursos, um governador determinado, como foi o caso Deputado. do Jorge nos primeiros anos, do Binho e agora do Tião. Ô, deputado, nós não conseguiríamos. Essa estrada só avançou no Nós governo não do Binho. conseguiríamos No concluir governo uma do Jorge estrada não dessa. avançou. Eu morava Nem em Sena. em 2 décadas. Agora só para concluir esse seu raciocínio. O senhor falou, e eu tenho tranquilidade para afirmar. Só um segundinho. Só um detalhe, eu queria lembrar. Nós estamos chegando ao final do programa, nós temos 2 minutos de programa. Nós vamos dividi-los entre os dois participantes. E nas suas considerações finais, por gentileza. Olha, Mas me permita só dizer uma coisa, deputado, olha, quando eu fazia oposição, eu usava de inteligência dizer, não bata naquilo que o governo está fazendo correto, naquilo que é direito. Eu nunca, até por respeito à minha capacidade profissional, eu nunca acusei que houve faturamento nessa estrada. Mas Nunca eu vou dizer acusei. Porque sei, eu até diria que a deficiência
Disse isso para o ministro, presidente do Tribunal de Contas, semana. Disse isso pessoalmente, foi meu colega na Câmara, o ministro Augusto Nardi. Ainda vai haver alguma deficiência na qualidade desta estrada, porque nós não estamos conseguindo o financiamento para fazê-la ao preço que realmente é exigido para que ela se faça tecnicamente. Porque tem trecho nessa estrada que o preço de quilômetro não é de 5 milhões, não. Para fazê-la na qualidade que é feita em São Paulo, Rio de Janeiro, padrão DENIT, o preço vai para 10 milhões de quilômetro. Mas deixa eu lhe dizer, então aqui a gente tem um minuto, né? Por gentileza, um minuto. Eu tenho tranquilidade para falar isso, porque, primeiro, o preço é absurdo, é estrondoso, é discrepante em relação a outras obras aqui no estado, a outras estradas. E mais, essa movimentação tremenda da base do governo para impedir uma CPI. O que é uma CPI se não é um instrumento para verificar, para dar um atestado de repente de idoneidade, né? Agora, eu queria ir aproveitando agora para finalizar, agradecer aqui ao deputado Eduardo Farias por ter aceito, né, vir para o debate, ao nosso ex-deputado Osmi Lima, ao meu amigo Arquibaldo, ao meu amigo Narciso Mendes, parceiro de Dominó, né, volta lá, e dizer que a oposição do Estado do Acre é outra. Não é aquela oposição que administrou o Estado lá de 82 até a assunção da Frente Popular. É outra oposição, né? A Frente Popular ela entrou com um projeto e na própria propaganda eleitoral nós vimos as deficiências quando eles apontavam que quase 50% da população do Estado, quase 50% do acreano sobrevive com a Bolsa Família, né? E colocavam isso como um dado relevante, um dado bom. E não é. Isso significa o quê? Que a população do nosso estado está pobre, muito pobre. Nós somos o 19º estado em analfabetismo. Nós somos o 19º estado em analfabetismo. Então nós temos indicadores perversos que precisam mudar. Nós precisamos de ter uma saúde humanizada, nós precisamos de qualidade na gestão pública. Avançou, deputado, mas precisamos avançar muito mais. Eu agradeço pela sua presença. Deputado Bom, lá também eu queria agradecer a você, agradecer ao Narciso, agradecer aqui ao Osmi, ao telespectador, ao Rocha, que também debateu no nível aqui bom, e dizer que eu estou muito tranquilo, acho que nós precisamos sempre estar corrigindo aquilo que está se fazendo, eu acho que um projeto político mais ainda, lê o que as urnas estão dizendo, lê o que a opinião pública está dizendo, mas eu estou muito tranquilo com relação ao rumo que o Acre tem tomado nos últimos 12 anos e as perspectivas que se abrem a partir de uma ação política de um grupo do qual faço parte, a Frente Popular, que tem como objetivo principal estruturar o Estado para ser um Estado digno, um Estado bom de se morar, um Estado que seja solidário, um Estado que tenha uma qualidade de vida que todos nós sonhamos. Eu acredito muito nisso e convido a quem está em casa, a quem queira vir, se juntar a nós para continuarmos nesse rumo de progresso para o nosso Acre. Obrigado. Nós chegamos ao fim de mais um programa Tribuna Livre. Eu gostaria de agradecer aos dois convidados, aos nossos debatedores, a você que ficou em casa até agora, que nos acompanha desde o primeiro programa, que foi na semana passada, nós estamos recentemente no ar, e agradecer principalmente aquelas pessoas que nos deram retorno através de e-mail, telefonemas, do Facebook, que fizeram ponderações pertinentes, críticas, que nos ajudarão a melhorar o programa cada vez mais. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Até lá.